Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa semana foi publicado um relatório pela London School of Economics alertando ao Reino Unido, aos gestores da economia do Reino Unido, que esse país poderá ter uma economia muito parecida com a economia da Itália por volta do ano de 2030, se nada for feito até lá. A referência à Itália não é de forma alguma elogiosa, muito pelo contrário. A economia da Itália é considerada hoje o exemplo de uma economia envelhecida, com uma parte expressiva da sua população com uma idade elevada, é considerada uma economia pouco inovativa, com desemprego muito elevado e, consequentemente, com oportunidades bastante restritas de obtenção de desenvolvimento, de geração de renda, de emprego e de oportunidades. É interessante destacar que esse relatório que foi publicado pela London School of Economics, ele traz aí uma série de pontos para a economia do Reino Unido, mas sem dúvida alguma a maior parte desses pontos ela é comum a outros países do mundo, aos desafios de outros países do mundo ao longo dos próximos anos, incluindo aí a própria economia brasileira. O primeiro ponto que foi levantado refere-se à mudança no paradigma de comportamento das pessoas com a Covid-19. Com mais trabalho doméstico, com mais trabalho remoto, as pessoas terão modificações permanentes nos seus estilos de vida, o que trará dificuldades, particularmente para trabalhadores de mais baixa renda, que precisarão buscar aí uma recolocação, uma vez que o padrão de consumo anterior das pessoas, de uma forma geral, acabará sendo modificado, acabará sendo abandonado de forma permanente. Um segundo ponto que foi levantado faz referência ao Brexit. Aí é um ponto específico do Reino Unido. O Reino Unido, sem dúvida, terá agora mais liberdade para gerir a sua política comercial, mas também terá de lidar com custos mais elevados para fazer negócios com a União Europeia, seu principal parceiro comercial. O terceiro ponto refere-se à emissão zero, a emissão de carbono zero, a descarbonização, que é, sem dúvida nenhuma, uma tendência ao redor do mundo, aliás, mais do que uma tendência, uma necessidade ao longo dos próximos anos. A descarbonização ela traz uma série de oportunidades por conta de pesados investimentos que precisarão ser realizados, mas, ao mesmo tempo, traz aí uma série de desafios, porque alguns segmentos vão sendo progressivamente descontinuados e esse processo de transição não é exatamente trivial e precisa ser adequadamente coordenado pelos diferentes governos. Um quarto ponto faz referência a aspectos tecnológicos. A chegada de novas tecnologias tende a se acelerar ao longo dos próximos anos e, em particular, nós teremos cada vez mais automação, cada vez mais inteligência artificial. Segundo a OCDE, ao longo dos próximos 15 a 20 anos, 1 em cada 7 empregos deve desaparecer ao redor do mundo. Isso é um enorme desafio. Muita gente vai ter que ser requalificada, muita gente vai ter que ser recolocada no mercado de trabalho e, mais uma vez, você precisa aí de algum tipo de organização, algum tipo de estruturação de políticas que reconduzam, reorganizem a mão de obra ao longo dos próximos anos. Isso vai se tornar cada vez mais urgente. Um último ponto, um quinto e último ponto, faz referência à demografia, que, aliás, não é um problema exclusivo do Reino Unido. A proporção de pessoas com menos de 20 anos ou com mais de 65 anos tende a aumentar de forma muito acelerada. Com isso, estamos falando de um país cada vez mais envelhecido, com uma população economicamente ativa menor e com uma população precisando de cuidados médicos maior e precisando também de benefícios relacionados a aposentadorias e outras políticas de transferência de renda. Isso acaba sendo extremamente desafiador, porque essa mão de obra menor, proporcionalmente menor, ela vai ter que se tornar cada vez mais produtiva e num ritmo bastante acelerado para garantir a continuidade de algum crescimento econômico, porque senão uma população cada vez menor, uma população trabalhadora cada vez menor, você vai tendo aí uma desaceleração do PIB e, eventualmente, até um encolhimento do PIB no médio prazo. Pois é, gente, quando nós olhamos para esses desafios, todos eles, com exceção do Brexit, são comuns ao Brasil. O Brasil tem exatamente os mesmos desafios,
trabalhadores de menor renda que vão ter dificuldade para encontrar novos empregos em novos lugares com a mudança no padrão de consumo, a questão da descarbonização, dos investimentos que precisam ser feitos, do processo de transição que precisa ser feito com urgência, a questão da tecnologia que vai aumentar a automação, que tende aí a descontinuar, a destruir alguns postos de trabalho dentro de um processo de destruição criativa, e a questão da demografia. A demografia realmente é um dado extremamente delicado. O envelhecimento da população acaba reduzindo as oportunidades de crescimento e aumentando a pressão por ampliações da produtividade para que esse crescimento se sustente, para que o aumento de renda das pessoas se mantenha ao longo do tempo. Acho que vale a pena acompanhar esse debate, é um debate cada vez mais atual, cada vez mais necessário. O mundo vai sair dessa pandemia muito diferente e as mudanças que já estavam em curso, na prática, elas foram aceleradas pela pandemia. Então, processos que levariam ali de 10 a 15 anos acabaram sendo encurtados para um prazo muito menor. E isso faz com que os desafios do ponto de vista do trabalho, da tecnologia, da organização das sociedades acabem se intensificando de forma muito significativa. É interessante que países como o Reino Unido, por exemplo, olham para a questão da demografia e vão ter que pensar em políticas migratórias, particularmente para receber imigrantes que possam ali manter mais ou menos equilibrada a questão da demografia e as oportunidades de crescimento do país. Gente, vamos ficar de olho nisso. Essa discussão vai se manter aí ao longo dos próximos anos, porque são um tema que vai, sem dúvida alguma, impactar muito as pessoas, suas vidas e as sociedades. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. O Petit é uma mídia 100% independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica aqui o convite, vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Vou colocar aqui também linkado o site dos cursos do Petit Jornal, dos cursos de aprofundamento. Eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos aí uma série de temas nas áreas de economia e de política internacional. Dá uma olhada no cardápio, que eu tenho certeza que você vai acabar encontrando algo de que vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.